Há muito tempo, no Tibete, uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer em seus próprios braços, sem que ela nada pudesse fazer. Desesperada, saiu pelas ruas implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do seu filho. Como ninguém podia ajudar, a mulher procurou um mestre budista, colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava abatendo. O mestre respondeu que havia sim uma solução para a sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu exultante em busca da semente. Foi de casa em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Muita gente já morreu nessa casa. Desculpe, já houve morte em nossa família. Aqui nós já perdemos um bebê também. Depois de vencer a cidade inteira sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição. Aquela mulher compreendeu uma verdade com a qual todos vão se deparar em algum momento da vida. A morte é um evento pelo qual todos nós passaremos, cedo ou tarde. Essa é uma verdade evidente, porém muito dolorosa. A ciência se interessou por esse assunto e na segunda metade do século XX surgiu a tanatologia, que é a ciência que estuda a morte e o morrer. A tanatologia diz que quando uma pessoa nasce, começa o seu processo de morte, porque esse é um processo natural. Essa ciência é interdisciplinar e envolve biólogos que estudam a fisiologia da morte, psicólogos que trabalham com doentes terminais em seu processo iminente de morte, os legistas que estudam os corpos, dentre outros. Eu e você estamos em uma caminhada em direção à morte. Entender o que isso significa é importante para lidar bem com o assunto. A tanatologia até nos ajuda, mas a Bíblia trata de aspectos mais profundos relacionados à morte e, inclusive, qual a única solução definitiva para ela. O ser humano foi criado por Deus com dois elementos bem definidos: pó da terra mais fôlego de vida. Está escrito assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. O texto bíblico diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Perceba a diferença para a antropologia bíblica. O homem é um ser integral, indivisível. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma. A ideia de que o homem tem uma alma inteligente, que mora dentro do corpo e que ao morrer essa alma sai e tem vida inteligente própria, não é bíblica. Platão desenvolveu essa filosofia a partir da ideia de que o corpo seria a prisão da alma e, portanto, o corpo seria a parte ruim do ser humano. A parte nobre seria a alma, pela qual poderíamos acessar o mundo das ideias onde as coisas reais estariam. Para Platão, o que vemos no mundo físico seriam apenas sombras do que realmente tem valor. Existem muitos textos bíblicos que apresentam a condição do homem após a morte. O primeiro, sobre a criação do homem, já vimos anteriormente. Não pode sair de dentro do homem algo que não foi colocado lá. Deus não nos deu uma alma, portanto, não podemos ter uma dentro de nós. O profeta Daniel também tem uma declaração esclarecedora sobre a morte. Ele diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12:2. Segundo esse texto, a única forma de uma pessoa que morreu voltar a ter consciência é a ressurreição. Jesus afirmou que virá um tempo em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5:28 e 29. Ou seja, a pessoa morreu, foi colocada no túmulo e estava lá desde então. Não existe lógica em haver consciência e vida após a morte e o fato das pessoas ressuscitarem. Uma das duas informações está errada. Se as pessoas morressem e fossem para algum lugar, não haveria necessidade de ressurreição.
O sábio Salomão escreveu um dos trechos mais esclarecedores sobre a condição do homem após a morte. Acompanhe a leitura. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes 9, de 5 a 10. O recado do sábio é muito claro. O que você tiver que fazer, faça enquanto você está vivo, porque depois da morte não existe mais nenhuma consciência e nem condições para se fazer absolutamente nada. Como Jesus falou na história de Lázaro, a morte é como um sono profundo, ou seja, um estado de completa inconsciência. Saber do ensinamento bíblico a respeito da condição do homem depois da morte é muito reconfortante, porque temos a tranquilidade de que nossos entes queridos que morreram não estão em algum lugar sofrendo dores horríveis ou nos vendo sofrer aqui neste planeta. Para eles, acabou qualquer tipo de sofrimento. Se você perdeu alguém por causa de uma doença que fez a pessoa sofrer muito, pode ficar tranquilo, que a pessoa que você tanto ama não está sofrendo agora. O apóstolo Paulo dedicou um trecho grande dos seus escritos para nos explicar que a ressurreição é a nossa grande esperança em relação à morte. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo dos gentios explica que a ressurreição de Cristo é a garantia de que um dia todos aqueles que o aceitaram serão também ressuscitados. Ele diz o seguinte: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15, 12 a 19. A morte é o evento mais desagradável da história do pecado. Ela nos faz sofrer muito, muito mesmo, e nos deixa cheios de saudade. Se ela chegar para nós, poderemos descansar em paz, pois pela graça de Cristo seremos ressuscitados em seu retorno. Se a morte alcançar algum dos nossos queridos, podemos ter a esperança de reencontrá-lo junto com Cristo em glória. Viver com essa esperança não vai evitar que a gente sofra com a morte, mas nos dará forças para seguirmos em frente com Cristo.
A identidade de uma pessoa é muito importante para ela mesma e para aqueles que se relacionam com ela. Mas quando falamos de Jesus Cristo, a questão da identidade se torna mais importante ainda. Saber quem Ele é faz toda a diferença na maneira como nos relacionaremos com Ele. Essa é uma questão tão importante que o próprio Jesus fez essa pergunta aos seus seguidores. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, ele perguntou o seguinte: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Jesus gostaria que todos soubessem quem ele era, para que pudessem se relacionar com ele da maneira certa. Essa também é uma questão importante para nós hoje. Vamos nos aprofundar nesse assunto? Jesus é Deus? A nossa postura diante da figura de Jesus Cristo vai variar de acordo com o que pensamos a respeito dele. Ou seja, dependendo de como classificamos a Cristo, vamos o desprezar, o admirar, vamos o seguir ou o adorar. Por isso, é de suma importância chegar a uma conclusão definitiva sobre a identidade de Cristo. Algumas pessoas consideram a Cristo como um grande sábio que passou pela terra no passado. Ele falou coisas interessantes e que podem ser seguidas se for conveniente. Outras pessoas ou religiões consideram Cristo como um profeta que está no mesmo nível de outros que já passaram pela terra. Há outro grupo de pessoas que consideram Jesus como sendo Deus encarnado. Existem algumas declarações bastante claras sobre esse assunto. Olha só, em João 8,58, Jesus disse o seguinte: eu lhes afirmo que antes de Abraão existir, eu sou. Nessa afirmação, Jesus está se identificando como o mesmo Deus que se apresentou a Moisés em Êxodo 3,14. Como eu sou, ou seja, Cristo está afirmando que Ele é o Deus do Antigo Testamento, aquele que enviou as pragas do Egito, que abriu o Mar Vermelho e que fez cair maná do céu. Essa afirmação não deixa dúvidas sobre o que Jesus pensava a respeito de si mesmo, mas vamos buscar outras referências bíblicas. Em João 10,30, Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Aqui ele está afirmando a sua divindade. Para não ficar dúvidas, vamos ver os versículos seguintes. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. João 10, 31 a 33. Em João 11, 25, Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma afirmação que apenas Deus poderia fazer. Ninguém mais no universo seria capaz de se classificar como aquele que é o detentor da vida. Essas são apenas 3 declarações de dezenas que poderíamos citar de Jesus afirmando ser Deus. Ele não se via como apenas um mestre sábio ou como um profeta apenas. Quem pensa assim está fazendo uma afirmação sobre Cristo diferente do que ele mesmo pensava a respeito de si. Contudo, você pode estar pensando da seguinte forma: qualquer pessoa pode afirmar o que quiser sobre si mesmo. A questão é se o que se afirma é verdade. Eu concordo com você. Por isso, precisamos colocar a afirmação de Cristo à prova. Como saber se o que ele falava é verdade? Qualquer pessoa que faz uma afirmação tão contundente sobre si mesmo tem 3 possibilidades de classificação. Essa pessoa pode estar louca e por isso fala coisas tão absurdas sobre si mesma, ou essa pessoa está mentindo, ou seja, sabe que não é aquilo que afirma que é, ou finalmente essa pessoa está falando a verdade. Para Jesus, só existem 3 possibilidades: louco, mentiroso ou Deus. Vamos colocar cada uma delas à prova na vida de Cristo?
louco. Eu não sou especialista em doenças mentais, portanto, não sei quais são os critérios objetivos para classificar alguém como louco. Por isso, fui buscar informações com um especialista, alguém que pudesse responder à pergunta: como saber se alguém é louco? O Dr. Gary Collins, doutor em psicologia, é mundialmente conhecido por seus livros na área de psicologia. Foi dele que extraí alguns critérios que podem nos ajudar a avaliar se Jesus era louco. Os critérios são os seguintes: falas incoerentes, emoções descontroladas, percepções estranhas da realidade e dificuldades nos relacionamentos sociais. Vamos aplicar esses 4 critérios à pessoa de Cristo? Falas incoerentes. As palavras de Cristo são completamente coerentes. Aqueles que se detêm no estudo cuidadoso da Bíblia perceberão que todas as falas de Cristo estão em harmonia umas com as outras. Ele nunca disse algo que fosse contraditório. Uma das provas de que as falas de Cristo são coerentes é que suas palavras são usadas para fundamentar textos e vidas há mais de 2000 anos. Emoções descontroladas. O psiquiatra Augusto Cury analisou a vida de Cristo a partir dos relatos dos evangelhos e concluiu que Jesus poderia ser considerado o mestre da vida. Ele teve total controle sobre suas emoções. Mesmo nos momentos de maior angústia, ele manteve o controle das suas emoções. Percepções estranhas da realidade. Será que Cristo tinha total percepção do contexto em que vivia? A resposta é um sonoro sim. Cristo nunca perdeu a noção de quem ele era e de onde ele estava. Sua mente sempre esteve muito clara e lúcida, com percepções reais sobre tudo o que acontecia. O 4º critério é dificuldade nos relacionamentos sociais. É muito claro que Jesus não apenas tinha muita facilidade nos relacionamentos sociais, como os princípios que ele estabeleceu para os relacionamentos humanos são os melhores que alguém já apresentou. Regras como: faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você, ou devolva o mal com o bem, viraram valores universais de bons relacionamentos. Definitivamente, Jesus não era um louco. Pelo contrário, ele foi o ser humano mais equilibrado que a Terra já conheceu. Se Jesus não era um louco ao afirmar que ele era Deus, ele poderia ser um mentiroso ao fazer tal afirmação. Como saber se Jesus estava ou não mentindo? Não é complicado, mas para responder a essa pergunta, precisamos primeiro responder outra. Por que uma pessoa mente? Os motivos são diversos, mas todos podem ser resumidos em uma grande razão. As pessoas mentem para ganhar algum tipo de vantagem. Vamos para alguns exemplos práticos. Um aluno pode mentir para ganhar uma nota maior na prova. Alguém pode mentir para ganhar prestígio com o chefe ou colegas de trabalho. É possível que alguém minta para levar vantagem em um negócio. Alguém pode mentir para impressionar os amigos. Enfim, ninguém mente pensando em perder alguma coisa. As pessoas mentem para ganhar. Agora podemos avaliar a vida de Cristo. Se ele estava mentindo sobre sua divindade, o que ele ganhou com isso? A resposta é nada. Cristo não teve nenhuma vantagem ao afirmar que era Deus. Não ficou rico, não ganhou prestígio social, nem fundou um império. Pelo contrário, Cristo só sofreu por causa dessa afirmação. Foi rejeitado por sua família, perseguido pelos líderes religiosos, por algumas vezes sofreu o risco de ser apedrejado. Finalmente, foi torturado e depois morto da pior forma existente em sua época, a cruz. Ninguém em sã consciência mente a ponto de entregar sua vida por uma mentira. Na hora em que a pessoa percebe que se dará mal com a sua mentira, logo revela o que está fazendo. Definitivamente, Cristo não estava mentindo. Se Jesus não era um louco e se ele não estava mentindo, então só nos resta uma possibilidade. Jesus é Deus, como ele falou. Mas qual a importância de saber que Jesus era realmente Deus? É simples. Se Jesus era Deus,
tudo o que ele falou era absolutamente verdade. E ele disse muitas coisas importantes para nós. Ele falou que nos ama, que quer perdoar os nossos pecados e que em breve vai voltar para nos buscar. Creia em Cristo, Ele é Deus e nosso amigo e nos quer por perto por toda a eternidade.